Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar. Vamos que vamos falar do Vasco, que tem um compromisso mega importante nesta quarta-feira contra o Bahia, num jogo que pode determinar a evolução do Vasco ou uma constatação de enormes dificuldades do time engrenar no campeonato. Mas o Vasco está confiante e a atuação segura contra o Flamengo no último domingo deu uma certeza a todos no clube de que os 3 pontos podem sim ser conquistados. Mas no meio disso o time tem problemas, tem desfalques importantes. Com isso, caras novas vão ter aí a responsabilidade de contribuir para o resultado positivo. Todos os detalhes do time que o Diniz vai colocar em campo, as dúvidas, as ausências e as metas estabelecidas para essa partida, eu te conto já já. E trago também um convidado direto de Salvador para nos contar como chega o nosso adversário de amanhã, o Bahia. Portanto, desde já te peço aquele like nesse trabalho jornalístico, compartilhe o conteúdo, vire um membro do canal, seja um inscrito também e valorize passo a passo deste projeto. Conto com você. Bom, galera, amanhã às 19h30 em São Januário tem jogão de bola pela frente. Vasco e Bahia medem forças e buscam uma recuperação no campeonato. O time baiano vem aí num jejum de vitórias e se vê obrigado a triunfar em São Januário para ficar mais próximo do G4. Já o Vasco, a realidade é outra. Ganhar em casa para se afastar da zona de rebaixamento do jogo atrasado. Uma partida que pode ser encarada como um divisor de águas. Vencendo, o Vasco confirma sua evolução no Brasileirão e ganha combustível extra, combustível novo para encarar a sequência difícil que vai ter pela frente. Perdendo, se confirma aí um time com dificuldades enormes em estabelecer uma regularidade no Brasileirão. A tal oscilação que o Fernando Diniz já colocou como meta para ser erradicada. Só que mesmo sendo um jogo em casa, a tarefa não será das mais fáceis. Isso porque o Vasco tem ausências importantes que podem pesar nessa hora. A maior deles, o garoto Ryan, autor do gol de empate contra o Flamengo, e que vem aí numa crescente, sendo peça ofensiva chave do time. Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, né, que tomou contra o Flamengo. A outra ausência na zaga, o Robert Renan, o zagueiro que vem aí ganhando oportunidade no time, fica de fora cumprindo o tal protocolo de concussão estabelecido, né, em caso de pancadas fortes na cabeça, como ele teve no último domingo. Para seu lugar, nenhum mistério, né, o Lucas Freitas será o escolhido, já que ele já era o titular da posição e no último domingo estava suspenso. Para a vaga do Ryan, há uma dúvida, porque o Fernando Diniz treinou com 2 situações, o Andrés Gomes e o Matheus França também foi colocado ali, mas pelos treinamentos, meus amigos, tudo indica que o colombiano desponta aí como favorito para assumir a titularidade pelo lado direito do ataque, já que está numa crescente, se encontra fisicamente melhor, mas bem preparado que o seu companheiro. Em relação ao Verratti, o Verratti vai fazer a companhia a ele e aí há uma certa dúvida por ordem médica. O português Nuno Moreira levou uma forte pancada no tornozelo contra o Flamengo e não está 100%. Ele treinou hoje com o grupo após realizar tratamento intensivo nesses dias. Apresentou uma melhora no inchaço do local, mas tem chance de ser preservado e iniciar aí a partida no banco. O departamento médico segue atento e caso ele não possa iniciar o jogo, o David, como eu falei ontem, vai ganhar aí uma vaga no time. Já que estamos falando de lesionados, aos que perguntam do Tietê, do Thiago Mendes, por hora, eles, ao lado do garoto GB, devem seguir de fora da lista de relacionados. Eles já estão treinando com o grupo, fazendo atividades paralelas do campo, mas tudo ainda naquele sentido de transição. Com isso, não estão aptos, não estão prontos para serem liberados por completo. Provavelmente, contra o Cruzeiro, o trio, ou alguns deles, né, vão poder aí voltar a jogar. É sempre bom lembrar também que o Lucas Piton segue também de fora, ele está tratando aí de uma lesão na sua panturrilha esquerda e por hora sem previsão de voltar. E o Vasco terá como seus 2 próximos adversários nada mais nada menos que o Cruzeiro e o Palmeiras, 2 times que estão aí brigando pau a pau pela liderança com o Flamengo. O Diniz conversou bastante com o grupo hoje, pediu serenidade, garra e a manutenção daquela entrega, daquela disposição segura defensiva que o time apresentou contra o Flamengo.
Ele acredita aí que isso será suficiente para o time neutralizar a equipe baiana e conseguir um triunfo atuando em casa. Ele quer uma equipe veloz e bem postada para evitar articulações do meio-campo baiano, que tem jogadores que desequilibram. E o Vasco vencendo, né, vai ajudar nessa sequência difícil que vai ter pela frente. Bom, sobre um provável Vasco que se desenha: Léo Jardim, Paulo Henrique, o Cuesta, o Lucas Freitas e o Puma Rodrigues, Hugo Moura, Barros, Coutinho, e aí a dúvida, Nuno Moreira ou David, e na frente o Andrés Gomes e o Verratti. E aí, pra vocês, tá legal? Ficou de bom tamanho? Então, ó, comente e participe. Bom, agora chegou a vez da gente falar do nosso adversário, saber do Bahia, o Bahia que também tem alguns desfalques e dúvidas para essa partida, né? E o time baiano não vem colecionando bons resultados nos últimos jogos, precisa aí lutar muito se quiser triunfar aqui em São Januário. Mas quem vai contar tudo do time do Rogério Ceni é o meu companheiro Manuel Pititinga, da Rádio Metrópole FM lá em Salvador. Fala aí, meu amigo. Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera vascaína. Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos. Olha, a delegação do Bahia já se encontra aí no Rio de Janeiro para o compromisso de amanhã. Jogo ainda atrasado, né, da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Bahia, assim como o Vasco, precisa do resultado. O Vasco numa situação de realmente querer se desgarrar totalmente dessa situação de rebaixamento, e o Bahia querendo chegar novamente no G4 do Campeonato Brasileiro, ou, na pior das hipóteses, ficar ali na 5ª, na 6ª posição. O Bahia hoje é o 6º colocado, pode ser o 5º se vencer, o Botafogo perder para o Grêmio. O Bahia tem essa possibilidade. E o Bahia vai tentar esses 3 pontos em função justamente desta situação de classificação, que é muito importante para a equipe tricolor. Agora, o time continua com desfalques. O Ademir treinou uma parte do treinamento ontem e hoje. E pode ter seguido sim com a delegação do Esporte Clube Bahia até aí o Rio de Janeiro, porque o Rogério Ceni tinha dado um spoiler que poderia colocar esse atleta nos últimos 15, 10 minutos de jogo, né? Mas o Bahia continua com desfalques significativos, como David Duarte, que é titular absoluto da zaga central do Bahia, Caio Alexandre no setor de meio campo, jogador que faz muita falta, porque tem justamente a situação da saída de bola, que tem muita qualidade, melhora bastante para o Esporte Clube Bahia. O próprio Ademir, como eu falei, e o Pulga, né, que são jogadores que são titulares da equipe tricolor. O Pulga hoje não está, digamos assim, o torcedor não está muito a lamentar a ausência dele, não, porque com a chegada do Sanabria, o Sanabria fez 3 jogos muito bons, o torcedor está muito satisfeito com o Sanabria, o argentino Sanabria, e de repente a falta do jogador Pulga é compensado sim, sem dúvida nenhuma. Então, digamos assim, é o raio-x do Esporte Clube Bahia, e a gente aqui arrisca um time com o Ronaldo no gol, na lateral direita o Gilberto pode voltar, né? O Arias não esteve bem contra o Ceará, não fez um bom jogo o Ceará, a gente fica na dúvida entre ele e o Gilberto. O Gabriel Xavier, Mingo e o Juba, o meio campo com o jogador Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E aí, a dúvida novamente entre Michel Araújo e Kaique, o William José e o jogador Sanabria. Essa deve ser a equipe do Esporte Clube Bahia, que enfrenta o Vasco amanhã às 19h30 aí em São Januário. É isso aí, galera, tamo juntos. Manuel Nascimento, direto aqui, Salvador, dos estúdios da Rádio Metrópole FM, para o canal Detetives Vascaínos. Um abraço a todos, fui! Valeu, companheiro, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Detetives Vascaínos. Bom, meus amigos, é isso aí, aqui é jornalismo sério, jornalismo dedicado, e estão todas as informações de Vasco e Bahia para essa partida de amanhã. A sorte está lançada, as cartas estão na mesa e que o Vasco consiga a vitória. Estou indo, colocando um ponto final nesse boletim, e amanhã está de volta aí para analisar
este resultado do Vasco e do Bahia. Valeu, um grande abraço a todos e até lá!